um relacionamento que me levou a uma depressão suicida, né? Porque eu não consegui, não tive inteligência emocional realmente para isso. Era o meu sonho, tava noiva, porque como a gente morava em cidades separadas, foi tudo muito rápido, engravido essa situação toda aqui. E aí, então, isso faz com que eu realmente ali, eu vou ao fundo do poço. Ali, realmente, a minha vida, tanto que há a separação, aí eu tenho a gestação da Laura, vou morar dentro do escritório com o Arthur bebê, sozinha. Numa cidade que eu não tenho ajuda de ninguém, meus pais estão numa outra cidade, então tudo que eu queria. Imagina que eu tenho depressão suicida, vamos imaginar a mente de um suicida, tá? Qual é a solução, a única solução diária que o suicida entende e tem para resolver a vida dele? A morte. No labirinto da minha mente, a única solução era isso. Agora vamos lá, pensa para quem está nos assistindo. Como que uma mãe, Joel... Como que uma mãe de 3 filhos, sendo 2 bebês, né, pode imaginar que isso é uma solução, que os teus filhos vão ficar melhor sem você? Então, você imaginar o que é uma mente realmente que quer... a pessoa quer morrer? Não. Ela quer resolver a dor que ela está sentindo. Ela quer paralisar aquela dor, calar aquela dor que ela não aguenta mais. E isso faz, sim, com que ela pense que o melhor para os teus filhos... é qualquer coisa menos você, né? Então, imagina a situação que eu entrei ali naquele momento. Então, eu passo por todo esse processo e eu começo, então, a estudar, porque existia uma pergunta que eu não encontrava respostas. E aí, por isso que eu falei do livro. A pergunta diária que eu tinha, todo mundo tem uma pergunta diária. Qual é a pergunta diária que você se faz o tempo todo? Uhum. Você pode perguntar, como que eu vou fazer 1 milhão? Como que eu vou fazer 1 milhão? Como que eu não fiz 1 milhão ainda? Não sei. Ou, como que eu vou... Existe uma pergunta que não cala. Se todo mundo pensar nisso, qual é a pergunta? Minha pergunta era, como que eu acabei com a minha vida? Acabei? Como que eu acabei com a minha vida? Essa era a minha pergunta que não tinha resposta. Porque eu estava com depressão, suicida, morando dentro do meu escritório, com os meus filhos. Meu trabalho já não dava mais dinheiro. Isso significa que sim, passei por extrema necessidade. Muitas vezes, para não faltar para os meus filhos, eu fui dormir com fome, né? Lembro de uma vez que meu filho perguntou assim, mamãe, você já comeu? Aí eu falei, já, mas eu não tinha comido. Mas se eu comesse, faltaria para eles, né? Então, imagina a situação ali. Então, ali naquele momento, eu comecei, cara, como que eu fiz isso? Mas por que a pergunta era, como que eu acabei com a minha vida? Porque com 16 anos de idade eu li o livro. Eu sabia como o universo funcionava. Eu sabia como a nossa mente funcionava. Então, se eu estava naquela realidade, existia algo em mim, na forma com que eu pensava, que eu falava, que eu agia, que eu sentia, que gerou. Entendeu? O livro era o link. Mas eu acredito no que está aqui. Que seja a Bíblia, bateis e vos será aberto, o poder do pensamento, do perdão, mas você não consegue raciocinar, né? Então eu passo a buscar a resposta. Só que eu não tinha dinheiro, né? Eu lembro que o meu diagnóstico de depressão suicida, eu conto para todo mundo no livro também. Eu só fui medicada no 1º mês, porque a psiquiatra me deu a amostra grátis do remédio. No mês seguinte, quando eu fui comprar remédio, eu não tinha. Eu tinha que escolher. Ou eu compro um remédio para depressão que eu tenho, ou eu dou comida para os meus filhos. Entendeu? Então eu nunca fui medicada. Imagina que eu tinha depressão suicida e que eu tive que passar por toda essa situação sem medicamento. Ao mesmo tempo com 3 crianças e 2 enlouquecedor, né? Que brigavam e que choravam e eu ali sozinha dentro do meu escritório. E o meu trabalho nessa época já não dava mais dinheiro. Então, essa é uma questão que eu quero que você reflita também. Porque você foi encontrando oportunidades no trabalho, abrindo frentes. Mas acabou tudo. Pois é. E aí você separou e ao mesmo tempo quebrou. Quebrou, por quê? Mas aí tem uma explicação para isso. Com todo mundo vai acontecer isso. A tua desestrutura emocional. Em que pilar eu me agarro? Nenhum! Entendeu? Eu não tinha nenhum pilar para me agarrar. Não tem como você não quebrar. Quem quebrou primeiro? A relação pessoal ou a empresa? A minha empresa. Então, a minha empresa faz com que eu já comece a me preocupar com dinheiro, com escassez. Então, automaticamente, o relacionamento me levava para um sentimento de insegurança, de medo, de ciúmes. Tá tudo interligado. Hoje é o que eu ensino, tudo interligado. Então, aí eu vou pensar, não tenho família na cidade, não tenho ajuda de ninguém. Tá bom, mas eu tenho pilar fé. Eu não tenho mais fé.
Por quê, Joel? Como que Deus pode ter feito isso com alguém tão boa quanto eu? Conhece essa história, gente? Não é isso que a gente pensa? Eu sou boa? Eu sou honesta? Eu sou correta? Eu faço tudo certinho? Eu não prejudico ninguém? Como que Deus permitiu isso comigo? Então eu virei ateia. Não acredito mais em Deus. Durante 1 ano e meio, eu não acreditava mais em Deus. Então em que pilar que eu me agarro para subir daqui? Nenhum. Então qual é a solução? É a morte. Como gestora, por que você quebrou? Porque você falou que quebrou primeiro no trabalho, depois no relacionamento. O que aconteceu? Onde você errou? Paixão. Paixão, ou seja, amor. Eu deixei de amar aquilo que eu fazia. Mas se eu fosse uma boa empreendedora, eu teria ido para outros negócios que pudessem me dar aquela ocitocina, serotonina, adrenalina, aquele sentimento de bem-estar, de prazer, que eu tô fazendo aquilo que eu amo. Tá bom. Mas eu não tinha essa. Quantos aninhos eu tinha? Né? Claro que isso não é justificativa. Mas eu não amava mais o que eu fazia. E ao mesmo tempo que eu não amava mais o que eu fazia, eu não me sentia capaz de fazer outra coisa. Bingo. Eu não fui buscar o curso, o mentor, o treinador, que hoje o que a gente faz. Uma pessoa que hoje nos procura, que vai consumir nosso conteúdo, que vai nos contratar, ela não vai falir, ela não vai chegar nesse lugar. Nunca. Nunca, ela não precisa. Porque nós fizemos esse caminho para mostrar para ela, você está aqui, então você vai ter que fazer isso aqui. Eu fiquei aguardando o universo me trazer algo. Uma coincidência. Não existe isso. É aonde eu quero chegar. É quem eu quero ser. Ou seja, qual é a meta que eu tenho. O que eu quero. E isso vai movimentar a engrenagem do universo. Então, eu ali não sabia, não conseguia encontrar dentro de mim uma alternativa do que eu pudesse realmente fazer. Só que ao mesmo tempo que eu tô aqui finalizando essa questão profissional, eu estou iniciando um relacionamento insistindo realmente nisso que não ia. Então isso aqui me desestrutura e aqui eu não tenho base nenhuma. Colapso. Colapso total. Tanto que eu chego realmente nessa situação, né? Então é isso. Então ali eu passo a estudar. Só que daí tem um link. O meu filho, ele adoece. Ele passa 1 ano dentro do hospital. Porque o que é pior, piora. O que está ruim fica pior ainda. E por quê? Vamos explicar cientificamente isso. Qual a frequência que eu vibrava 24 horas por dia? Medo, angústia, escassez, pânico, mágoa, ódio, vingança. Claro que eu vou sentir vingança, ódio, raiva. Fui abandonada grávida. Eram as minhas, né? Eu aqui criando os meus atores, os meus culpados. Alguém era culpado por aquilo que eu estava vivendo. Lógico, né? Então, quando você entra neste lugar, algo bom pode acontecer na tua vida? Nunca. Não existe. Não existe, só vai piorar. Só vai piorar por quê? O que eu estou vibrando? Mágoa, ódio. O que volta pra mim? Mágoa, ódio. Vão voltar situações, eventos, atos, acontecimentos que me façam sentir mais o que eu estou vibrando, sentindo. Ódio, mágoa, ressentimento. Então nada de bom pode acontecer. A não ser que eu comece a mudar a minha mentalidade, mudar a minha energia, mudar os meus pensamentos, as palavras que eu estou falando, as imagens que eu estou criando. Então, só para fazer um link. Então, para piorar mais ainda, minha empresa já não faturava, já não tinha mais dinheiro sequer para pagar o aluguel da sala, e eu morava dentro do escritório, era a única coisa que eu tinha. Meu filho adoece. E passa 1 ano dentro de um hospital entre idas e vindas. Novinho. O de 13 anos. Isso, que na época ele tinha 3 meses, 90 dias, quando eu engravidei da Laura. Se eu estou há 1 ano dentro de um hospital com meu filho, onde estão meus outros filhos, se eu não tenho ninguém para me ajudar? Em volta. Com alguém que pudesse me ajudar. E eu lembro que às vezes eu falava assim, pai, eu tô indo pra UTI agora com o Arthur. Você pode buscar a Laura pra mim? Que a Laura era menorzinha do que ele. E eu tinha que estar na UTI em seguida, porque ele tinha as plaquetas baixas, né? Então imagina que eu precisava procurar alguém, qualquer pessoa, né? Às vezes era um funcionário meu. E eu morava dentro do escritório, e os meus funcionários de uma certa forma até me ajudavam, né? Sei lá, eu tinha que correr pra um exame, e aí a Laurinha ia ficar aqui. Você aqui trabalhando, a Laurinha aqui do ladinho com você. Pra eu poder ir até ali, porque não tinha ajuda, uma cidade que não tem ajuda de ninguém. Aí eu lembro das vezes pedir pra alguém buscar a Laura, porque eu tinha que ir pro hospital com o Arthur. Mas aí, olha que interessante. Quando eu engravidei do Arthur, o Arthur foi rejeitado. Por mim.
Eu não queria aquela gravidez. Eu não queria aquilo dentro de um relacionamento que já estava terminado. Só que eu não tinha consciência. Lembra quem eu era? Mágoa, ressentimento, conflito, a vítima. Eu era vítima. Vítimas não cocriam sonhos. A vítima vai culpar alguém. Então, se meu filho está no hospital, de quem é a culpa? Minha. Totalmente minha. Meu filho está doente por minha culpa, meu filho está no hospital por minha culpa, tudo é minha culpa. Meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Fez sentido? Se eu rejeitei o meu filho, quando eu engravidei dele, e agora ele está doente, quem é culpada? Sou eu. Então eu carregava aquela culpa por o Arthur, ainda por cima, estar doente, né? Então, nesse meio do caminho das hospitalizações, eu sempre fui positiva, igual o livro ensinava. Só que quanto mais positiva eu era, Joel, mais as coisas pioravam. E as pessoas vão dizer, mas como assim? Tem que ter pensamento positivo. Mas eu vou explicar cientificamente também. Olha que interessante, que bingo que as pessoas vão fazer. Eu vou repetir. O livro me ensinou a ser positiva. O mundo te ensina a ser positivo. Peraí que eu vou chegar na resposta. Não saiam do podcast agora. Todos os livros que eu havia lido, os caminhos que eu busquei, e aquilo que eu ensinava lá naquela mesa como headhunter, ensinando as pessoas a conseguirem emprego, era para ter pensamento positivo. Mas por que quanto mais positivo eu fosse, mais piorava? Faturamento, meu filho, eu, tudo. Minha vida piorava cada vez mais para chegar nesse colapso, esse caos. E aí eu passo a estudar ciência. 24 horas, 48 horas, no YouTube, na internet, porque eu não tinha dinheiro nem para comer. Neurociência, espiritualidade, a Bíblia, as leis do universo, até que eu chego em frequência vibracional. Depois eu explico, só quero fazer esse download. Ali eu entendo uma coisa. Eu acordava de manhã, olha que as pessoas vão se identificar e vão fazer o bingo da vida. Lembra? Eu era positiva e tudo piorava. Eu acordava de manhã e eu precisava fazer o que o livro me ensinou, o que o mundo ensina. Eu sou grata, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou amor, eu sou amada, eu sou uma ótima mãe. Tudo que os livros ensinavam. Vamos lá, vamos supor que eu fiquei nessa convicção, nesse pensamento positivo, usando toda a minha energia durante 10 minutos, 15. Talvez meia hora orando de joelhos, sendo positiva, criando a vida dos meus sonhos, tá? E o restante das 23 horas e 45 minutos do dia? Aonde eu estava? Bingo. 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 Bingo! Tá o segredo da vida. 23 horas e 45 minutos do dia, eu estava na vingança. Eu estava na angústia. Eu estava no desespero. Desespero porque eu tinha que pagar aluguel. Desespero porque eu tinha que dar comida para os meus filhos. Desespero porque meu filho poderia morrer. Desespero porque eu era a pior pessoa do mundo. Fez sentido? Sim. E não era apenas pensar, era o sentir. Era o meu semblante. Eu lembro dessa posição. Quem lembra? Essa posição é o quê? É a depressão, é a angústia, a ansiedade, é a morte, né? A pessoa que fica ali durante horas e horas e horas. Então, como que 15 minutos poderia mudar a minha realidade se durante 23 horas e 45 minutos do tempo restante do dia eu estou odiando as pessoas, os meus atores? Eu era vítima, lembra? Eu sou vítima. Alguém fez isso comigo, você é culpado. Você fez isso, né? Eu tô aqui sozinha, Deus também, porque me deixou. Olha só a consciência. E as pessoas lá fora são assim, né? Então, ali foi o grande bingo da vida.